Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo joinha? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Por favor, fale de onde vocês são. Eu gosto muito dessa interação. Acho muito legal a gente conversar, saber de onde vocês estão. Bom dia, Tiago. Bom dia, Flávia. Quiserem falar de onde vocês estão, é muito legal a gente conversar. São advogados. Então aí já há algum tempo. Assis, pertinho de Presidente Prudente. Eu era de Presidente Prudente. Bom, sou, né? Nasci lá. Minha família mora lá. Aí todo ano a gente vai visitá-los. Adoro. Assis, adoro. Já fui muitas vezes. Minha sogra morou um tempo lá. Campinas também, cidadaço, hein? Campinas, muito bom. Bom dia, Vane. Bom dia, Ana. Todos sejam muito bem-vindos. Essa é uma aula prática. Bom dia, Vane. Bom dia, professor Luiz Marcelo. Seja muito bem-vindo. A Ana de Belo Horizonte, mineira, mineirinha, uai. Tem sotaque, Ana? Porque meu sotaque é do interior de São Paulo. Logo se vê que meu R é bem assim caprichado a hora que eu falo, né? Aqui em Brasília eu tenho até vergonha de falar, porque quando eu falo, as pessoas falam assim, nossa, você é da onde? Eu falo, já indica, né? Não tem jeito não. Interior a gente puxa mesmo. Tem como. E é a nossa característica, né? Bom, gente, então, ó, essa aula de hoje é uma aula muito prática. Gaúcha morando em Londrina, também adoro Londrina, hein? Bom, vocês repararam que eu adoro viajar, né? Tenho, mas acho que não tenho. Deve ter, então. Eu também acho que eu não tenho, principalmente quando eu tô imprudente. Acho que eu nunca tenho sotaque lá. Só que quando eu venho pra cá, eu percebo que meu R é bem puxadinho. Tem jeito. Londrina é um cidadaço, boa cidade, linda, adoro também. Bom, gente, então essa é uma aula muito prática. Principalmente para quem está começando nessa área, está advogando há pouco tempo. Às vezes tem muita gente. O que é comum, às vezes nunca apareceu uma causa de direito médico. Eu sempre falo para vocês: direito médico, ele exige um plus do advogado. Não dá assim, quer dizer, é claro que a gente vê que tem advogados que são generalistas e acabam se arriscando em pegar uma causa de direito médico. Eu compreendo, né? Eu compreendo. Já mais hoje que a gente vê que muitos escritórios estão com uma situação muito complicada. Mas eu costumo dizer que direito médico não é só responsabilidade civil. Quem acompanhou minhas aulas anteriores já viram eu falando. Quantas vezes eu falei? Direito médico não é só responsabilidade civil. Então, a hora que a pessoa vai fazer uma petição, seja ela qual for, vai colocar responsabilidade civil, vai colocar de uma maneira incompleta. Então, a gente precisa ter esse conhecimento específico. E eu vou dizer mais. Daqui pra frente, anotem o que eu tô falando, hein, gente? Essa gestão da pandemia, essa situação da pandemia e o pós-pandemia, o que vai ter de ação relacionadas a direito médico, não está escrito. Se vocês acham, olha, veja bem, a gente tem um número do CNJ, esse número é de 2016, salvo engano, 2016. Lá fala, de acordo com o CNJ, que a cada 3 minutos inicia uma ação contra erro médico, né? Uma ação de erro médico. Veja bem, esse número é de 2016. Espere, anote o que eu tô falando. Vai ter uma enxurrada de ação relacionadas a direito médico, direito de saúde, em decorrência da pandemia. Essa lei, a 14.128 de 2021, que foi publicada sexta-feira, aliás, eu vou fazer um vídeo falando sobre ela, viu, gente? Vocês prestem atenção no que eu vou falar, porque ela é um gancho de atuação para advogados nessa área. Então, assim, vai ter um mundo de ação, vai ter uma movimentação muito grande, né, de ações relacionadas a direito médico, ações indenizatórias, ações de responsabilidade civil. Tem ocorrido muito erro médico, porque os médicos, eles estão não só os médicos, tá? Os profissionais da saúde, eles estão sobrecarregados. O que tem acontecido com eles, esse trabalho incessante, faz com que eles tenham assim, eles trabalham naquela sobrecarga, aquela atenção que o médico tem que ter, muitas vezes ele acaba perdendo, em decorrência mesmo dessa atuação rápida que ele tem que ter. Então, isso faz com que acaba tendo essa falha durante o atendimento médico. Então, assim, o que eu já tô vendo, o que já tem aparecido para mim de ações de erro médico,
Inúmeras, inúmeras, como nunca apareceu. E eu tenho certeza que daqui pra frente só vai aumentar. Só que o que eu tô falando? Qual o número da lei? 14.128 de 2021. Ela entrou. Eu fiz uma publicação sobre ela no meu Stories ontem. Mas eu vou fazer um vídeo. Quero fazer um vídeo explicando. Eu até pensei em fazer uma live assim de plantão, igual eu fiz semana passada. Acho que foi quinta-feira que eu fiz uma live plantão. Mas eu não sei se eu vou ter tempo hoje, tá bem complicadinho. Então eu vou tentar gravar um vídeo explicando rapidamente sobre ela. Porque ela é uma lei que eu tô falando, anotem aí. Ela é uma lei que vai dar gancho de atuação de um monte de erro médico. De um monte de ação de direito médico. Só que eu tô falando pra vocês. Os advogados que eles vão ter que saber cada vez mais as particularidades de... isso mesmo, até 50 mil de indenização para profissionais da saúde. É isso aí. É como se fosse... Eu não quero falar indenização, mas é como se fosse uma reparação para os profissionais da saúde que acabaram ficando com incapacidade permanente. Ela precisa ser regulamentada. Sim, olha, ela é similar às reparações de incapacidade permanente. Então, ela pode ser que ela tenha uma regulamentação, eu acho que ela pode ser que ela tenha venha sofrer uma ADC, uma ADIM no Supremo. Mas, assim... Calma, que eu vou gravar esse vídeo. Não vamos perder nosso foco de hoje, não. A gente pode até pensar numa live plantão durante a semana. Porque essa lei vai dar gancho. Vai dar oportunidade para muito advogado. Então, ó, os advogados que querem atuar nessa área, eles têm que ter um conhecimento muito específico. Não adianta ter só a teoria. Por isso que as minhas aulas, elas são sempre voltadas para a parte prática. Porque o que eu noto? A hora que o advogado, ele estudou, sabe tudo de... Toda a questão de direito médico. Já fez vários cursos, já gastou bastante dinheiro nesse assunto. Aí aparece o primeiro cliente. Aí o cliente vem com um caso prático. Toma, tô sendo processado por esse aqui, ó. Isso aqui, o que eu faço? Aí o advogado fala, Aí pega o prontuário e fala, e agora, o que eu vou fazer? Não sabe o que fazer. E a contestação, ela vai delimitar toda a defesa que o advogado vai fazer em prol do seu cliente durante todo o processo judicial. É ali que vai formar o quê? Os elementos da ação. E muitas vezes a gente deixa pra lá, a gente esquece, condições da ação, elemento da ação. Pra que eu vou saber isso? Aí eu aprendi lá no começo da faculdade, mas é primordial pro advogado já delimitar o que ele vai fazer. E também, além disso, ele conhecer quais são os principais pontos para ele fazer uma defesa pro cliente. Então, bora lá, gente. Não vou perder tempo, porque vocês sabem que eu não gosto de perder tempo. Meus cursos são, direto ao ponto, justamente porque eu sei que ninguém quer ficar aqui na enrolação. Todo mundo quer conteúdo. Bora lá. Apareceu o cliente. Apareceu lá no seu escritório, conversar com você. Doutor, negócio é o seguinte. Um paciente está me processando aqui por erro médico. Vamos imaginar, a título de exemplos. Indenização porque ele fez uma cirurgia plástica e eu fiz a cirurgia plástica, mas ele não gostou do resultado. Ele acha que eu fiz uma abdominoplastia e aí ficou sobrando pele, a cicatriz não ficou legal, e ele fala que essa queloide ou a hérnia que apareceu, ela é fruto de um erro médico, tá me processando por causa disso. Bom, o que você faz? Eu vou falar bem esse comecinho, bem o beabá, porque eu não sei como é que vocês estão, tá? Quem já souber, já fala, pode passar pra frente. Então, apareceu esse cliente, deixa ele falar. Ele é um médico. O médico qual que é? Quem já advogou pra médico sabe. Eles ficam passados. Eles jamais imaginariam que eles iam passar por uma situação dessa. Então, é muito comum você ver aquele profissional que é forte, ali na tua frente, ele está fragilizado. Então, escute. Escute, porque a gente, quando essas questões envolvendo saúde, envolvendo direito médico, envolvendo direito à saúde, a gente precisa ter esse quê de psicólogo, sabe? Então escute, deixa esse médico falar, ele vai falar como é que foi o dia. Muitos médicos, eles lembram como é que foi esse atendimento, engraçado, mas eles lembram. Então você precisa ter permitir que eles falem, né? Tá bom, falou. Você pede os documentos iniciais. Quais são os documentos iniciais? Aquilo que está no processo. Tenta ingressar, pede para ele esses documentos ou você entra no processo para você ter acesso a eles. O que você vai fazer? Num primeiro momento, você não vai prometer nenhum resultado pro cliente. Você vai pedir para ele, você vai escutar aquilo que ele falou, vai pedir a inicial para você olhar. É claro que você, dependendo, eu não sei como é que é a sua rotina,
não sei quanto tempo você tem. Tem prontuários, quem já fez defesa médica sabe, que tem prontuários de 1000 páginas, 1000, 2000, 3000 páginas. Não, você não vai. Para você fechar um contrato, você não vai conseguir ler todo esse prontuário. Até porque se você ler todo esse prontuário e ainda esse médico não fechar o contrato com você, você vai ficar bem chateado. Leia a inicial, de um modo geral, dê essa passada de olho, veja os pontos principais rebatidos no prontuário e sente de novo para conversar com esse cliente. E pergunte quais. Imagine que nesse caso que eu falei, do erro médico em decorrente de cirurgia plástica, faça esse apontamento. Doutor, como que é a queloide? Como que era a condição de pele dele? Essa sobra de pele, quantos ml, quantos quilos de pele, quanto foi tirado? Foi pesado? Anotou no prontuário? Você faça essa pergunta no viés da medicina. Para que isso? Para você conseguir entender se houve realmente o erro médico. Eu sempre pergunto. Aliás, eu não deixo de perguntar para o meu cliente, doutor, só entre nós, o senhor acha que houve erro médico? No seu viés, na sua condição, no seu conhecimento, você entende que houve erro médico? Eles falam para mim, não, doutora, aqui não houve erro médico. A defesa está correta, a cirurgia foi feita de maneira correta. Muitas vezes eles falam para mim, o paciente não observou o pós-operatório. Por isso que eu sempre falo para vocês da questão do pós-operatório, da observância do direito à informação para o paciente, saber o que ele pode, o que ele não pode fazer. Bom, então tá. Aí você fechou o contrato, você conseguiu fechar esse contrato, pede para o paciente como uma segurança para você, advogado, para ele relatar por escrito tudo o que aconteceu, e aí ele assina e você guarda esse documento no seu escritório, tá bom? Bom, fechou o contrato. O que você vai fazer? Agora você vai analisar o prontuário. Você vai analisar o prontuário de cabo a rabo. Pega um papel, uma caneta e vai anotando tudo os pontos principais deste prontuário. Mas assim, quem nunca leu um prontuário? Então você vai ler tudo mesmo. Da primeira palavra à última. Vai ler tudo, principalmente o dia da cirurgia, se a questão que está sendo discutida no processo envolve cirurgia. Você vai ler como que era a cirurgia, mas como é que foi antes o prontuário, a página anterior à cirurgia, para saber como estavam as condições do paciente de saúde. Preste atenção também nas questões apontadas pela equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem, elas dão excelentes dicas, porque elas falam ali alguns detalhes, por exemplo, pressão, o estado de saúde, se o paciente não estava se sentindo bem, se ele estava se sentindo bem. Então, todas essas informações que muitas vezes passam despercebidas por um advogado inexperiente, você não. Você é meu aluno, então você sabe, porque essa informação está passando para você. Então, você vai prestar atenção em tudo. E aí, anota de um lado todos esses principais pontos que te chamaram a atenção desse prontuário. Anota tudo. Peraí, essa cirurgia aconteceu uma aderência, o médico visualizou uma aderência dentro do abdômen. O que é aderência? Grudou a pele, uma pele grudou na outra, dentro dos órgãos. Às vezes os órgãos acabam aderindo, ou seja, unindo com o outro. Então é sinal que muitas vezes o paciente tem uma predisposição a ter aderência. Então, isso numa recuperação de cirurgia plástica, por exemplo, quer dizer que lá dentro pode ser que tenha umas novas aderências. Quando o médico, muitas vezes, ele visualiza essa aderência numa cirurgia, ele tem que tirar. O que é retirar? O nosso linguajar, que não é médico. Cortar, arrancar para fora. Então ele precisa manipular muito de maneira mais extensa essa cirurgia, para que ele consiga ter um acesso àquele abdômen. Às vezes é uma cirurgia, um parto, por exemplo, uma cesariana. O médico está abrindo aquele abdômen, aí ele visualiza essa aderência, ele precisa fazer essa manipulação, e isso condiciona o paciente a ter mais hemorragia. Então tudo isso você vai anotar. Aquilo que você não entendeu, anota também. Porque você pergunta pro médico, doutor, peraí, aqui falou que teve uma hemorragia, teve um sangramento extra durante a cirurgia aqui, por que aconteceu isso? Pergunta, porque tudo isso você vai fazer na sua defesa. Anotou. Outra coisa que eu falo que é de suma importância, de suma mesmo. Antes de você já partir para a contestação, tem uma conversa com o médico do interesse dele para entregar esse prontuário para um perito. Ou para um colega. Às vezes o médico fala assim, não quero gastar, já estou gastando com o advogado, né? Vai que eu sou condenado, não quero gastar esse dinheiro. Então ele que leve para um colega fazer esse relatório, mesmo que extrajudicial, ou seja, só vai ficar com você, para que você consiga delinear a sua defesa. Por que isso? Veja bem, na petição inicial, o advogado, ele apontou aquilo que ele acha. A maioria dos advogados, já também vai outra dica, a maioria dos advogados
independentemente de serem da área do direito médico ou não, a hora que eles vão fazer uma defesa do paciente, eles fazem no flor da pele, na calorado, fazem de acordo com aquilo que o paciente fala. Muitas vezes aquilo que o paciente fala, que ele acha que foi o erro médico, na verdade não foi. E aí o que acontece? Perde a ação. Então assim, se você vai fazer uma inicial, se você vai fazer uma contestação, você precisa desse respaldo de um profissional da medicina. Você precisa, para você delinear a sua atuação. Então, ó, por exemplo, nesse exemplo da cirurgia plástica, o paciente não ficou satisfeito com o resultado. Ele tem uma predisposição à aderência. Ele tem uma predisposição a queloide. Provavelmente ele é diabético. Diabético dificulta a cicatrização. Então, a cicatrização da cirurgia plástica não vai ser de acordo com aquilo que ele esperava, aquilo que ele imaginava. Então, ele demandava do paciente um cuidado maior e também um direito à informação. Ou seja, o médico deveria ter orientado esse paciente. Então, tudo isso você precisa imaginar para você fazer essa defesa. Então, conversa com o seu cliente, pergunta se ele tem o interesse em contratar um perito, um assistente técnico, um perito, para que haja esse relatório, essa confecção dessa peça, mesmo que seja só para ficar com você, para você saber quais foram as falhas durante esse atendimento, quais foram os principais pontos que o perito viu, que o médico viu, nesse prontuário, que vão fazer com que você consiga produzir uma defesa de melhor qualidade. Então, este documento médico que vai ser confeccionado vai te auxiliar demais. Então tá, então você já, às vezes o médico ele não quer pagar o perito, mas um colega ele pode conseguir até mesmo, muitas vezes, como uma troca de serviço, porque são entre médicos, né? Bom, quando a gente fala que a gente vai fazer uma contestação, então a gente tem que voltar, depois que você já leu todo o prontuário, você já fez todas essas anotações, você já tem um relatório, aí você volta para inicial e você vai fazer o quê? Anotar os principais pontos que a outra parte apontou. Pega um caderninho, anota ali. Ele alegou que o erro médico aconteceu durante a cirurgia, que ele não foi atendido depois, que faltou direito à informação. Construa esse relatório dos principais pontos, com pontos mesmo, porque cada palavrinha que você puser ali, você vai ter que rebater na contestação, uma a uma. Aí você vai pôr em ordem cronológica ali, ou em ordem daquilo que é do mais importante na argumentação pro menos importante. Eu tô falando bem o básico, gente, porque eu não sei como é que tá a prática de vocês. Então a gente tem que relatar isso, tá? Vocês vão fazer esses pontos principais dessa inicial. Fez, aí vocês vão pra contestação. Tem preliminar? Primeira coisa que vocês têm que fazer, apontar se tem preliminar. Lembrando, eu não vou entrar naquela parte do endereçamento, que lá não vou entrar, que eu sei que vocês sabem. E também não vou entrar também nos requisitos da petição inicial que tem no 319 do CPC. Isso eu acredito que vocês saibam, tá? Quem não sabe, não tenha vergonha. Pega o CPC, entra lá, petição inicial, 319 pra frente. Leia um a um, verifique se sua peça tá ali dentro daquelas condições. Atenha-se às condições da ação e os elementos da ação. Veja bem, eu já peguei processo que o advogado marcou toca e eu vou contar para vocês. Na inicial, eu era da outra parte. Na inicial, ele formulou as condições da ação. Quais são as condições da ação? Possibilidade jurídica, interesse de agir e legitimação. Tá, isso a gente já sabe, a gente aprendeu na faculdade, mas isso a gente tem que se ater. Aí ele fez lá, ele delimitou a área da defesa dele. Chegou em recurso, lá em apelação, ele modificou totalmente, porque ele viu que ele poderia ter argumentado, era direito à informação, que ele não pediu durante todo o processo inicial. Ele não falou nada, em momento algum, de direito à informação. Aí ele perdeu a causa, porque aí eu caí em cima dele. Chegou na apelação, ele falou assim, opa, peraí, se eu tivesse pedido na inicial o direito à informação, eu ia conseguir. Porque não tinha realmente alguns pontos que poderiam ter sido melhor ofertado para o paciente e não foi. E aí, na apelação, ele colocou como direito à informação. Aí eu falei, peraí, cadê as condições da ação? Cadê os elementos da ação? Não foram observados. Porque isso aí é condição de segurança jurídica. Como é que o advogado, ele não pode, a cada petição, ele vir e querer argumentar aquilo que ele quer? Isso é comum. E aí o advogado perde a causa. Por quê? Porque se o outro advogado conhece o CBC, conhece esses elementos que a gente tem dentro do CPC, se a outra parte conhece, aí, minha filha, aí você perde a causa.
Não pode. Então, quando você for, lembra, você fez esses requisitos da petição inicial, essa relação, esse rol, vamos colocar como rol, tá? Esse rol descrito na inicial. Aí você vai fazer o seu rol, aquilo que você vai rebater da argumentação da inicial. E aí você tá rebatendo, ok? Verifica as condições da ação e os elementos da ação. Verifica. Deixa tudo redondinho, porque esses elementos da ação e as condições da ação te acompanharão até o trânsito em julgado. Aquilo que você deixar de colocar agora vai te faltar mais pra frente, e aí você não vai poder colocar. Então observe, leia esses artigos que estão descritos no CPC. Façam de acordo com aquilo que está descrito no CPC. Então tá, você construiu isso. Vamos lá, aí você vai colocar a preliminar. Observe quais são as possibilidades das preliminares. Também temos no CPC, artigo 337. Então, por exemplo, não foi citado, o médico não foi citado, né? Ou, vamos imaginar, até eu tô lendo aqui no CPC, aqui no computador, para não faltar nada. Incompetência absoluta ou relativa. Vamos imaginar que é uma causa para ser em face da União. Aí o advogado vai lá, peticiona no âmbito estadual. Pô, é agora, preliminar, você não pode perder essa oportunidade. Tá faltando, aí você observa também, observa se tá faltando alguma dos requisitos da petição inicial. Observa essa outra parte, perca esse tempo. Lembra, a hora que você for fazer o rol da petição inicial, aqueles argumentos que você for rebater, você também vai colocar lá as preliminares. Porque é a oportunidade que você tem que colocar na contestação. E é muito comum que o advogado, naquela sede de solucionar, aquela vontade de terminar logo, de ir para o direito, né, da parte da contestação, ele esquece desses detalhes, não pode esquecer. Então, antes de você começar a fazer a contestação, você perca esse tempo para colocar isso. Então, você vai colocar incapacidade da parte, conexão, coisa julgada, tudo isso, de acordo com 337 do CPC, observe para você se ater a esses elementos que são fundamentais. Aí eu quero passar para vocês algumas informações que são fundamentais. Eu até tinha um curso que eu dei, esse curso foi muito bom, porque é das 7 teses de defesa médica. Que são os principais pontos de defesa médica mesmo. Uma delas, inexistência da obrigação de resultado. Então, ó, vamos lá. Você colocou lá. Você colocou o cabeçalho, colocou tal. Vai narrar os fatos? Não precisa fazer aqueles fatos, gente, de páginas e páginas e mais páginas. Não precisa. Não faça isso. Você tem que fazer uma petição o mais objetiva possível. Não é quanto mais longa, mais informação, quanto melhor. Não, é o contrário. Quanto mais objetiva, quanto mais sucinta a sua petição, mais chance tem o juiz de lê-la por completo. Então você vai fazer bem objetiva. O TJ de São Paulo, ele tem até uma movimentação que chama Petição 10, acho que é esse o nome. É uma campanha, justamente para que todas as petições tenham no máximo 10 páginas. Não precisa colocar 10, mas não precisa fazer de 20, 30, porque aí ninguém vai ler e você vai perder tempo. Então, os fatos, você não precisa relatar tudo que o paciente já colocou. Não. Você vai fazer de acordo com o quê? A defesa do seu cliente. Você está defendendo um médico. Então você vai colocar as principais condutas do seu profissional dentro dos fatos que condicionam a atuação dele de maneira correta. Compreenderam? É diferente de você relatar todos os fatos. O paciente deu entrada no tal dia. Ele foi atendido, aí passou pro médico tal, depois o enfermeiro tal. Não precisa falar isso. Você vai direto àquilo que é a atuação do seu médico. Porque, veja bem, vamos imaginar que a causa tenha sido durante uma internação hospitalar. Aí esse paciente, durante a internação, ele passou por inúmeros médicos. Inúmeros enfermeiros atenderam esse paciente. Se você for falar tudo, gente, para. Aí você faz 20 páginas só dos fatos. Então você vai condicionar a atuação do quê? Do seu cliente. Então você vai relatar isso nos fatos e você vai concluir. Vamos imaginar que após a atuação, depois de um tempo, ele teve alta. O paciente teve alta e a saída dele do hospital foi ok. Aí você fala também que ali, no pós-operatório, a recuperação foi bem. Você vai colocar tudo isso de acordo com o quê? A sua defesa. Você vai construir que não houve erro médico, por exemplo. Então, você vai construir que o paciente foi bem atendido, que a cirurgia foi bem atendida, que o atendimento médico foi bem atendido. E aí, você vai colocar que esse médico ainda prestou atendimento no pós-operatório. Você vai colocar
Nos fatos, você já vai colocar todas as possibilidades para você fazer o gancho no direito, tá? Não é só mera exposição dos fatos, você vai fazer o gancho. Se houve a prestação do direito à informação, você vai colocar nos fatos. O médico orientou o paciente do que ele deveria seguir no pós-operatório. O paciente, antes da cirurgia, assinou o termo de consentimento informado após a ampla explicação do médico. Entenderam, gente? Não é mera exposição dos fatos. Os fatos já vão te dar o gancho para você colocar as suas argumentações ali na parte do direito. E por isso que eu falei para vocês que antes de vocês começarem a contestação, vocês têm que fazer esse rol, essa ligação, esses elementos ali para você colocar, construir a sua defesa. Aí você vai partir para a defesa. Colocou as preliminares, tal, tudo. Não vou me aprofundar. Quando você colocar do direito, a primeira dica, por exemplo, obrigação de resultado. Você não vai colocar assim, da obrigação do resultado. Não coloque assim. Você não quer convencer o juiz de que o seu cliente não praticou um erro médico? Então você tem que colocar o quê? Da inexistência da obrigação de resultado. A sua afirmação já é em favor do seu cliente. Vocês entenderam? Gente, estou sendo clara? Tá todo mundo entendendo? Tem alguém aqui com alguma dúvida? Às vezes, como tem muita questão técnica, e eu não quero me aprofundar no CPC, mas eu não quero deixar de ressaltar. Vocês estão entendendo? Eu tô indo muito rápido? Eu fico com medo do tempo. Então, ó, aí vocês vão entrar na obrigação do resultado. Qual que é a obrigação do resultado? Tem até uma aula live de, acho que uns 10 dias atrás. Então, quem não entender a obrigação de resultado, assiste lá. Então, vocês vão rebater. Olha, vocês não fazem a diferença da obrigação de e-mail bem sucinta. Primeiro parágrafo. Não vai colocar aquilo que o paciente colocou. O paciente colocou que houve erro médico, que houve uma obrigação de... a obrigação é de e-mail. Você não vai colocar no primeiro parágrafo aquilo que o paciente está falando. Você não vai falar isso. Você vai falar o que o seu cliente fez. O primeiro parágrafo é aquilo que o juiz vai ler. Então você não tem que dar corda pro paciente, aquilo que está na inicial. Você tem que dar corda para aquilo que você quer já chegar pro juiz e falar assim: juiz, não é obrigação de resultado, porque causa disso. Você já vai ser direto ali naquilo que você vai falar. Por quê? Porque quando você fizer isso, o juiz ele vai olhar e falar assim: o que é costumeiro? No primeiro parágrafo da contestação, desse tópico que o advogado abre, ele vai o quê? Um breve relato do que o advogado colocou na petição inicial. O juiz vai ler e vai falar assim: eu já vi isso na petição inicial. Aí ele pula. Aí ele vai começar já pulando os parágrafos da sua contestação. Ele não vai dar bola pro que você colocar. Então o que você tem que fazer? Primeiro parágrafo, você já coloca aquilo que você quer dizer. Não houve erro médico, a obrigação não é de resultado. Aí sim, você já faz um tópico, duas linhas. O que é obrigação de resultado e o que é obrigação de e-mail. Você faz ali uma diferenciação colocando os fatos que você elencou na parte dos fatos, né, da contestação. Você já faz esse gancho, juntando a teoria com a atuação do seu médico, e aí você constrói. Bom, gente, deixa eu ir passando aqui pra frente. Outra coisa, a jurisprudência. A sua jurisprudência que você vai colocar, ela deve ser do seu estado, tá? Sempre tem que ter jurisprudência, sempre tem que ter jurisprudência do seu estado ou do STJ. Então você pesquise, faça uma pesquisa ampla de acordo com o caso que você tá procurando. Nós temos muitas jurisprudências envolvendo ações relacionadas a erro médico, nesse tópico que também é obrigação de resultado, que é muito usado quando fala de cirurgião plástico. Então você já tem muita coisa pronta para esse assunto. Vale a pena, sabe o que eu tenho costume também? Eu entro naquele relatório que tem não só da ementa, eu vejo todo o relatório do processo para ver como é que foi toda a construção do STJ ou do TJ para chegar àquela ementa, aquela decisão final. Então, bom, espero que vocês tenham... Eu quero ir bem rápido para conseguir falar de tudo. Então, olha, dentro disso, a gente tem algumas coisas que são relevantes. Quando é que vai ser a obrigação de resultado? Quando é que vai ser? Então, vamos lá. Eu quero que vocês vejam, e vocês têm que colocar isso, que a obrigação de resultado, ela advém da França, e lá já não é mais utilizado. Eu não vou me aprofundar na obrigação de resultado, porque a gente tem a aula, tá? A aula tá lá no meu Instagram, então é só vocês verificarem. Tem no YouTube também.
Então, olha, de acordo com o doutrinador francês, a obrigação de resultado ela só é possível quando for vontade das partes, natureza da prestação ou mesmo decorrente da lei. Nessas situações, nós não temos a obrigação do médico, ele não tem essa obrigação, esse fim definido, né? Ele não tem esse fim definido. Então, como que você faz uma obrigação? Como você exclui um médico de ser responsabilizado de acordo com a obrigação do resultado? Caso fortuito, força maior, intervenção do próprio paciente. Vamos imaginar, e tem lá no meu exemplo na aula que eu falo da obrigação de resultado, que o paciente ele não tenha cumprido o pós-operatório. Nessa situação, entra a intervenção do próprio paciente. Vamos imaginar que ele não tomou os medicamentos, que ele não cumpriu o resguardo, aquela observância do repouso pós-operatório, ou ele não passou alguma informação que ele tinha para passar para o médico. Não é nesse sentido. Aí você entra outra possibilidade. A ausência de responsabilidade civil do médico. Aqui você vai analisar se houve um erro médico. Você vai analisar se houve negligência, imprudência ou imperícia. Bem rapidamente. Negligência, uma condição omissiva. O médico deixa de fazer alguma coisa que ele tinha que fazer. Vamos imaginar, o médico ele tinha que passar no quarto após a cirurgia do paciente. Ele é o médico plantonista ali daquele local. Ele tinha que passar a visita, que os médicos falam. Esse é o nome que eles usam. E o médico não passa. Ao invés disso, ele vai para a enfermeira ali, a enfermeira que está de plantão, e fala assim: enfermeira, como é que tá o paciente do quarto 307, por exemplo? O paciente está assim, assim, assado. Aí a enfermeira mostra o prontuário. Ele teve um pico de pressão, ele tá bem, tá se queixando de dor. E ali, com base naquela informação, ele prescreve. Não, se ele tiver dor, você passa isso. Se ele tiver febre, você passa isso. Se qualquer coisa, você me liga. Ou seja, esse médico fez o diagnóstico, ele prescreveu medicamentos sem olhar no paciente, tá? Então, isso é uma conduta negligente. Imprudente. Aqui não, aqui o médico agiu. Ele age. Aqui é uma ação. Então, veja, negligência a gente fala de uma omissão. Então, quando é ação, a gente fala de imprudência. Então, na imprudência, vamos imaginar que o médico recebe uma ligação de um paciente e o paciente fala: doutor, tô com febre, mal-estar, diarreia, tal, tudo. E esse médico, sem analisar o prontuário, sem buscar mais informações, sem orientar o paciente, procura um hospital ou vai no meu consultório, né? Ele pega e prescreve uma série de medicamentos para esse paciente. Só que ele se esqueceu que esse paciente tem uma alergia a um tipo de medicamento. E esse paciente também não sabia, confiou no médico, tomou o medicamento e teve uma reação adversa. Ou seja, uma reação alérgica por conta da prescrição do médico. Isso é uma conduta ativa. O médico agiu e causou dano no paciente. A imperícia seria a falta de capacidade técnica. O médico, ele tem, embora ele tenha essa capacidade técnica pela formação, ele fez a faculdade de medicina, existem tipos de cirurgia, tipos de atendimento médico, procedimentos médicos que demandam uma capacidade plus, extra do médico. E por isso que eles fazem a residência, cursos específicos. Vamos imaginar o seguinte: o médico está de plantão, ele é um recém-formado, não tem residência nenhuma, ou ele tem residência de clínico geral. E aí ele resolve fazer uma cirurgia neurológica. Quando ele tem essa atitude, ele se coloca em risco. Por quê? Porque aquele paciente, ele não tem conhecimento técnico para fazer essa cirurgia. E aí ele pode acabar acarretando num erro, causar danos nesse paciente que não era aquilo que ele queria. Então você tem que, dentro médico, me fala aí, só entre nós, eu preciso, se tem alguém que você não pode mentir, é pro advogado, me fala a verdade. Com base na conversa, nessas informações do prontuário, do relatório, na informação dada pelo próprio cliente, você vai saber como foi a conduta. Então você vai juntar essa conduta para você descrever que houve uma ausência de conduta de erro médico. Essa é a conduta, um dos requisitos. Qual o segundo? Dano.
Você vai falar que aquele dano que foi... Ana, já vou responder a sua pergunta. Você vai falar que aquele dano, aquela sequela que o paciente sentiu, na verdade, não adveio da conduta do médico. Eu vou explicar melhor. A parte mais difícil para se comprovar dentro da responsabilidade civil, desses 3 requisitos, é o nexo causal. Por isso você tem que muito bem saber a conduta do médico e aquilo que o paciente alega, ou seja, aquilo que é o dano, se esse dano tem realmente ligação com a conduta do médico. Você tem que casar esses dois para você compreender se houve nexo causal. Só que como você faz defesa do médico, você vai o quê? Comprovar que não houve nexo causal, ou seja, que a conduta do médico não foi determinante para aquele dano no paciente. Vamos imaginar que o paciente ele tenha aparecido com uma... como se fosse uma ferida, junta como se fosse uma bolha de ar dentro do abdômen do paciente. A paciente passou por uma cesariana, abriu o abdômen, tinha aderência, o médico retirou toda a aderência. E aí a paciente alega, um ano depois, que apareceu essa fístula que foi identificada numa tomografia. Fístula, imagina, é como se fosse uma vesícula, é uma bolha dentro do abdômen. E ali, de repente, se é uma bolha próxima à bexiga, tem vazamento de urina. Se é uma bolha próxima ao intestino, tem vazamento de fezes. Então, o paciente, quando no intestino, o paciente ele pode entrar em sepse, é uma coisa muito grave. Então, aí, se o médico, a conduta do médico foi um ano antes, ele relatou tudo no prontuário, na visão desse médico, e de acordo com o relatório, não houve erro médico, e o dano do paciente foi sentido um ano depois, é sinal do quê? Que esse dano não tem nada a ver com a conduta do médico. Então você vai descrever isso, que a fístula pode ter sido em razão da capacidade desse paciente ter uma aderência, a possibilidade dele ter uma condição orgânica mesmo dele ter aderência, ou um fato posterior, pode ser que ele tenha passado por uma outra cirurgia, pode ser que ele tenha algum outro problema de saúde, tenha diabetes, enfim, tudo isso faz com que aquele dano tenha ocorrido, e não necessariamente esse dano tenha ligação com a conduta do médico. Bom, deixa eu responder aqui a pergunta da Ana. Difícil de basear na conduta do paciente. Por quê? Como provar? A conduta do paciente, muitas vezes o paciente entrega. E aí a gente entra até no que eu já falei tanto aqui. Tá travando, gente? Melhorou? Ó, o paciente, ele entrega muitas coisas daquilo que ele faz, daquilo que ele sente pro médico. Por isso que os médicos, eles têm que ouvir o paciente. E aí a gente entra no direito médico preventivo, nos direitos do paciente. Quando o médico ele escuta o paciente, esse paciente vai entregar muita coisa. Vamos imaginar que esse paciente, no pós-operatório, ele tenha apresentado dores, febres, e aí naquele retorno, naquela consulta de retorno com o médico, ele fala assim, ai doutor, eu tive febre 3 dias. Aí o médico fala assim, nossa, mas você teve febre 3 dias, não é normal, porque você não me avisou. Vocês entenderam? Aí o médico, quando percebe essa conduta que o paciente teve e que ele não avisou, o médico anota no prontuário. Vamos imaginar, uma paciente fez uma cirurgia, colocação de prótese de mama. Aí é uma cirurgia muito simples, ela o paciente não fica com dor. Isso faz com que muitas vezes o paciente, logo após a cirurgia, assim, uma semana, 10 dias, ele já queira retomar a vida normal. Aí vamos imaginar com 15 dias, esse paciente, essa mulher, né? Vamos imaginar que é uma mulher, ela já tá na academia. Aí ela volta pro médico e fala, doutor, tô bem, hein? Nossa, ó, tô me sentindo aqui. Porque toda cirurgia tem várias vezes que o médico recebe o paciente no retorno, né? Não é só uma consulta de retorno. Aí nessas consultas a paciente deixa soltar. Nossa, doutor, já tô aqui, ó, fazendo aula de spinning, já tô na academia. O médico tem que anotar isso no prontuário. Por quê? Porque é isso aí, se der alguma reação da prótese, se a queloide, se formar queloide, se a cicatrização não ficar boa, pode ter sido muito em decorrência da própria atuação, conduta da paciente. Vamos lá, tem pergunta aqui. Perde o nexo de causalidade. Isso, você, na defesa do médico, você tem que rebater o nexo de causalidade. É o seu ponto-chave. Por quê? Veja bem, vou falar de novo. Você tem a conduta. A conduta é o quê? Aquilo que o teu médico fez.
aquilo que ele falou pra você. Você vai ter que ter uma conversa franca com ele, você vai analisar o prontuário. Por isso que eu coloquei no início, não sei se você pegou, Mariana, a análise do prontuário é fundamental, é minúcia mesmo, é dedicação do advogado, conhecimento técnico do advogado. O relatório do médico, que ele procurou um outro médico para passar essas informações técnicas. Muitas vezes a reação orgânica que o paciente teve não é aquilo que é... Vamos imaginar o seguinte, que o paciente, naquilo que eu falei da fístula, né, da pós-cesariana, essa fístula tenha ocorrido na bexiga ou no intestino. Isso faz com que o obstetra que fez a cesariana não tenha conhecimento técnico mesmo para saber como é que foi a formação dessa fístula por se tratar da bexiga ou do intestino. Então pegue um profissional, um urologista, um gastro, dependendo, para ele fazer essa análise, dependendo da onde ocorreu essa fístula. Por quê? Porque esse outro profissional vai ter um olhar muito mais técnico, um conhecimento muito mais profundo do que o próprio obstetra, entenderam? Porque a importância, aí você, sabendo a conduta, sabendo o dano, o que é o dano? O resultado sentido pelo paciente. O dano é aquilo que ele colocou na petição inicial, entenderam? Aí você sabendo da conduta e do dano, você vai o quê? Desconstruir essa ligação. O que é o nexo causal? A comprovação de que a conduta do médico causou o dano no paciente. Isso é um nexo causal. Então o seu ponto-chave é desconstruir esse nexo causal. Compreenderam? Se for abaixo do músculo, dói. Exatamente. Tem muito paciente, e é isso que eu falei. O paciente, muitas vezes, ele entrega como é que foi. Como é que foi o cumprimento do pós-operatório dele, como é que foi a reação, se ele sentiu dor, se ele não sentiu, se ficou vermelho, se vazou pulso, se abriu o corte, às vezes teve vazamento de abertura da cirurgia, da cicatrização ali. Então tudo isso é muito importante que o advogado saiba e o médico tenha relatado isso no prontuário. Então essas informações você vai colocar ali na contestação, você vai construindo. Outra coisa, que é o diferencial do advogado do direito médico. Ele tem que saber quais são as hipóteses de responsabilidade civil do médico diante do hospital. Nós já estamos aqui com 43 minutos, não dá para eu entrar profundamente. Isso aqui, quem é meu aluno já fez esse curso, já sabe esse conteúdo. Você tem que entender como é que é o papel do médico naquele hospital. Qual é o contrato desse médico com o hospital? Qual é o contrato do hospital com o paciente? Você tem que esmiuçar como é que é essa responsabilidade, como é que é esse gancho de responsabilidade civil dentro daquela atuação. Porque, veja bem, nós temos dois tipos de contrato. Veja comigo, acompanhe comigo, gente. Nós temos o contrato entre o paciente e o hospital, não tem? E temos também o contrato do hospital com o médico. Tudo isso é diferente. Entendeu? Tudo isso é diferente. Por isso que vocês têm que compreender de maneira profunda a responsabilidade civil. Então você vai colocar, não, olha, o médico atendeu o paciente no plantão, como ele estava em plantão, ele era funcionário do hospital. Então nessa situação, a obrigação primeiro tem que recair sobre o hospital para depois cair para o paciente, para o médico, entenderam, gente? Então você precisa esmiuçar essa responsabilidade civil. Então, veja bem, você colocou lá preliminar, você colocou lá da inexistência da obrigação de resultado, da responsabilidade do hospital, você vai colocar um outro tópico da responsabilidade do hospital. 4, da quebra do nexo causal. Aí você constrói dentro de toda a peça, aqui, o que é essa quebra do nexo causal? Aqui você vai colocar as informações contidas aonde? No relatório que o médico te forneceu. Ou na conversa, vamos imaginar que teve um perito, ou na conversa que você teve com outro médico mais especializado, né? Então tudo isso você vai colocar onde? Na quebra do nexo causal. Porque é de suma importância que você construa esse ponto. Porque, lembra que eu falei pra você, gente, a petição ela tem que ser sucinta, objetiva, o máximo possível. Porque o juiz vai olhar o tópico do direito que você vai colocar, da inexistência da obrigação de resultado, da quebra do nexo causal, e aí ele vai olhar ali. Ele vai olhar o tópico e vai olhar aquilo que você colocou. Se você já coloca de maneira objetiva que houve a quebra de nexo causal com base no quê? Na medicina baseada em evidência. Por isso que nos meus cursos eu sempre falo muito sobre o que é medicina baseada em evidência, que é aqui que o médico, muitas vezes ele come bronha e o advogado
Se o advogado não souber o que é medicina baseada em evidência, ele perde a ação aqui, ó. Aqui. Esse é o nosso diferencial de profissão, gente. A gente tem que conhecer um pouco da medicina. Então aqui, quando você for fazer a quebra do nexo causal, você tem que colocar o que é medicina baseada em evidência. A conduta do médico no parto, de acordo com a medicina baseada em evidência, ele seguiu de maneira correta. Por quê? Porque na medicina baseada em evidência traz aí você vai esmiuçando o que é. Você junta um artigo de renome randomizado, duplo cego ali, para demonstrar que a conduta do médico foi de acordo com a medicina baseada em evidência. Por quê? Porque, veja bem, vocês nunca podem esquecer disso que eu vou falar, gente. O juiz, ele não conhece direito médico. Ele não conhece. Quem vai passar essas informações para ele é você. Só que você não vai no achismo. Você não vai só na responsabilidade civil, negligência, prudência e perícia. Você não, principalmente se você é meu aluno, tá, gente? Aí você não vai fazer mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Você vai fazer o quê? De maneira mais profunda. E você vai o quê? Fornecer informações da onde? Da medicina, para mostrar que a conduta do seu profissional, do médico, foi de acordo com a medicina. Ou seja, aqui a conduta, lembra do nexo causal? A conduta, o dano, o nexo causal, lembra? Então, a conduta do médico foi o quê? De acordo com a medicina baseada em evidência. Ou seja, se foi correta, não pode ter produzido dano. O dano pode ter vindo por uma outra circunstância. Às vezes, reação orgânica do paciente, por outra coisa. Mas não foi pela conduta do médico, tá? Vamos lá. Da ausência da culpa do médico. Aí você também descreve. Você abriu o tópico da quebra. Aí você vai colocar também. Da ausência de culpa. Aí quando você coloca na ausência de culpa, aí sim você pode falar da negligência, da imprudência, da imperícia. Entendeu? Gente, estou tentando rebater o máximo de argumentos, tá? Possíveis para vocês colocarem. Sempre colocando jurisprudência naquele sentido, né? Eu ia falar agora sobre o CDC, mas eu não vou falar porque eu vou falar especificamente sobre CDC na defesa do médico numa outra live. E eu vou encerrar falando sobre inexistência de dano material, moral e estético. Existem vários nomes de danos, né? Enfim, vários nomes de danos. Geralmente é material, moral e estético. Material são os danos financeiros sentidos pelo paciente. Moral, o abalo moral daquele sentido pelo paciente, aquele abalo psicológico, entrou em depressão por conta da cirurgia, não conseguiu trabalhar. E o estético é aquela repulsa que a aparência causa nas outras pessoas. Então, nossa, a pessoa ficou deformada. Onde passa, todo mundo fica olhando. Isso é o dano estético, tá? É diferente do dano moral. Não, você vai rebater. Peraí, se não houve... aí veja bem. Se não houve nexo causal, por quê? Porque a conduta do médico está correta, então o dano não foi acarretado por ele. Logo, o dano material não deve ser de responsabilidade de quem? Do médico. Por quê? Porque se ele agiu de maneira correta, ele não tem por que ser condenado para indenizar aquele paciente no dano material, moral, estético. O dano moral, você vai colocar o quê? Peraí, vamos imaginar que tenha ficado com uma queloide, e a queloide seja da própria predisposição da pessoa. Aí você vai colocar o quê? Mas você vai rebater que aquele abalo emocional já é uma própria predisposição do corpo da pessoa. Como que a queloide, que era uma consequência, uma reação possível dentro das possibilidades da cirurgia, você vai falar que o médico informou, por exemplo, ele passou essa informação da possibilidade da existência de uma queloide, principalmente pela condição orgânica daquele paciente, o tom de pele, diabetes, uso de drogas, uso frequente de bebida alcoólica, tudo isso condiciona numa queloide, fora a predisposição orgânica. Então aí você desconstrói o dano moral. E aí o dano estético, você fala que a aparência do paciente não causa repulsa. Se não causa repulsa, não pode haver responsabilização por parte do médico, enfim. Outra coisa, nós temos dentro do CPC uns requisitos do pedido. Observem ali, a formulação do pedido deve ser condizente com o quê? Com aquele rol de listas que você construiu para fazer a contestação. Quando você for entrar no pedido, você tem que observar tudo que você fez nessa lista para ver se você está fazendo o pedido certinho. Tem gente que coloca como é contestação só de maneira genérica. Mas se você colocou preliminar, você tem que colocar a observância da preliminar. Então, observe se você está fazendo tudo de maneira correta. Documentos para acompanhar a contestação. Verifique se o prontuário está completo. É comum que os pacientes, numa inicial, eles coloquem só parte do prontuário, aquilo que for mais agradável a ele. O médico, ele tem que ter acesso a esse prontuário durante a construção da defesa dele. Já está previsto no Código de Ética Médica. Então, você pode juntar todo o prontuário
prontuário de todo o atendimento do paciente. Então vamos imaginar que aquele paciente ele tenha passado por vários hospitais. Então você tem que ter acesso a todos esses prontuários. É claro que você não vai sair buscando nos outros hospitais. Você não, mas você requisita para o juiz. Então você precisa ter acesso a todo o prontuário, tá? Então, o prontuário da clínica, né? Como foi o atendimento no setor de consultas, por exemplo. Prescrição, resultado de exame, tudo que o médico tiver. E se ele fez perícia, junta ali. É o momento de você juntar. Quer ter um assistente técnico? Ótimo, já coloca ali. E aí você finaliza. Eu acho sempre importante você já elencar umas testemunhas, 3 testemunhas. Mesmo que durante o processo acabe que o juiz não queira ouvi-las, mas você tem que colocar. Quais testemunhas? Às vezes uma enfermeira, às vezes a secretária, né? O que for. Alguém que viu ali aquela paciente, aquele circundando ali, como é que foi aquele atendimento. É importante você colocar, tá? Eu acho importante. Você condiciona, você possibilita o juiz de ouvi-la ou não, mas você tem que ter essa possibilidade para você mostrar para o juiz, quando ele olhar a sua contestação, ele fala assim, peraí, tem embasamento, tem fundamento. Bom, gente, eu vou abrir para perguntas. Eu corri, hein? Tentei falar, tô até com a garganta seca aqui, porque eu tentei correr para passar o máximo de informações para vocês. Alguém tem dúvida? Ficou alguma dúvida? Não fui clara em algum ponto? Eu tentei falar o máximo de coisas, gente. É claro que numa contestação a gente pode falar de N situações, mas demanda o quê? Análise caso a caso. Isso que eu coloquei, isso aqui foi de maneira genérica. Não se esqueçam de observar, de estudar o prontuário, né? Tudo do prontuário. Todos. O prontuário na íntegra você tem que ler, estudar tudo. Não entendeu? Pergunta pro médico. Doutor, o que é essa palavra aqui? O que é essa doença aqui? O que isso quer dizer? Me explica. Você tem que fazer... Isso vai mostrar para o seu cliente que você tem interesse em fazer uma defesa o quê? Condizente. Pesquise artigos médicos. Tem sites de artigos científicos de grande renome que são gratuitos. Então pesquisem. Pergunte para o médico, doutor, o senhor tem algum artigo científico que comprove que a conduta do senhor foi baseada de acordo com a medicina baseada em evidência? Entendeu? Essa construção da defesa tem que ser condizente sempre com a medicina baseada em evidência, tá? Sempre. Bom, gente, alguém for com alguma dúvida? Esses são os momentos finais. Teremos a nossa live de quarta. Na live de quarta, eu vou dar uma continuada nesse assunto e vou falar da defesa do médico com base no CDC. Ali a gente encontra várias coisas importantíssimas e muitos médicos são condenados por conta do CDC mesmo. Então a gente tem que saber uns pontos interessantíssimos para a gente fazer essa defesa, tá? Bom, já atingi 53 minutos. Bom, gente, não teve nenhuma pergunta, então eu vou encerrar por aqui, tá? Muito obrigada. Quarta-feira vai ser às 10, tá? Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.